Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à quarta aula sobre o curso da Tecnologia da Informação. É um curso introdutório separado em 5 aulas e hoje a gente vai falar especificamente sobre a informação. Mas em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar você. Você representa aqueles 2% das pessoas que se dedicam e que querem realmente mudar de vida e acabam investindo na sua evolução, procurando alguma coisa para poder desbravar o universo do conhecimento, tá bom? Eu agradeço muito por vocês estar aqui, parabenizo pela decisão. Vamos lá? Deixa eu colocar um conteúdo que eu preparei para vocês aqui. Bom, tecnologia da informação. Esse sufixo logia, ele já pressupõe estudo. Todas as palavras que terminam com logia, ela tem alguma coisa relacionada a estudo. Por exemplo, etimologia, biologia, teologia. Sempre que tem logia, significa estudo. Então, se a gente está aqui hoje, isso aqui é um conteúdo para a gente estudar, para a gente conseguir entender um pouco mais sobre isso. Mas tecnologia da informação, o que seria isso, né? Eu já falei isso em outras aulas, mas eu gostaria de reforçar o conceito sobre um texto em que eu encontrei na internet sobre isso. Olha só. É um conjunto de recursos e práticas para processar, armazenar e transmitir informações por meio de sistemas computacionais. Então, eu desbravei cada pedacinho desse conceito, né, desse texto, para que a gente pudesse estudar sobre essa maravilha da ciência, né, que é a tecnologia da informação. Vamos em frente, vamos conhecer essa informação? Na primeira aula a gente falou sobre hardware. Então, se você não assistiu às outras aulas, procura a primeira aula e lá eu explico bastante sobre hardware. Já fazer uma pequena revisão aqui. Na segunda aula, eu expliquei como esses computadores, né, esses hardwares, se conectaram em rede, como é que eles funcionaram a partir daí, um conversando com o outro. Na terceira aula, eu falei sobre software. E aí, como programa, como é o universo do desenvolvimento de software, né? E essa aula a gente vai falar sobre a informação. E na próxima aula a gente vai falar sobre a jornada do profissional que trabalha nessa área. Então você não pode perder, tá bom? A gente volta a falar sobre isso. Hardware, quando nós falamos sobre hardware, o que a gente viu aqui, tá? Fazendo uma pequena revisão, a gente falou lá do primeiro computador, o ENIAC de 1945, criado na Segunda Guerra Mundial. Ele era uma sala inteira, era uma sala que era um computador. As pessoas trabalhavam dentro do computador. As máquinas computadoras, né? Aquele monte de equipamento, relés e tal, que faziam funcionar e foi criado para fazer cálculos balísticos, né? Para poder conseguir cuidar da defesa dos Estados Unidos, e assim que foi criado o computador. Depois desse computador ele foi para as universidades e aí foi criado um outro computador chamado UNIVAC. Esse computador ele não era mais uma sala inteira, ele era uma parede inteira, mas ele já não era mais uma sala inteira. Aí ele foi evoluindo, depois ele passou a ser uma mesa inteira, e depois foi chegando naqueles formatos que a gente está acostumado a ver. Isso aqui ali pelos anos 80, que você tinha aqueles computadores com aquela cor de equipamentos eletrônicos mesmo ali, né, de máquinas industriais. Alguns eram cinzas, outros eram casca de ovo. Você lembra dessa época, desses computadores desse jeito? Então, isso foi lá na época dos anos 80 para o começo dos anos 90. O computador, como você conhece hoje, ele está dentro dessa caixinha aqui ao lado. E aí, toda aquela parafernália que estava naquela sala inteira, ou naquela parede inteira, ou naquela mesa inteira, hoje fica numa caixinha. Na verdade, já evoluiu muito, né? Nós temos ali diversos periféricos que a gente coloca ali, por exemplo, o teclado, o mouse, o monitor, o próprio microfone, a câmera. São periféricos que você vai espetando no computador. O computador em si, ele tem alguns componentes básicos, como, por exemplo, HD, memória, placa-mãe. Tudo isso a gente viu na primeira aula. Seria legal você ir lá revisitar esse conteúdo. E aí, os computadores eles evoluíram. Tem computadores que são servidores, tem computadores que são desktop, tem notebooks, tem tablets e os celulares são computadores. Hoje até relógio é um computador, tá bom? Então hoje tem computador na geladeira, hoje os computadores estão distribuídos por todos os lugares. A gente viu também que existe uma curva de um ciclo de vida do produto, né? Então ele nasce, aí ele dá aquela crescida, ele começa a ficar muito poderoso, todo mundo começa a utilizar. De repente ele entra no momento de maturidade, aí ele entra em declínio.
E esse processo vai gerando muito lixo eletrônico. E existem empresas especializadas para poder recolher esse lixo eletrônico, porque o ser humano vai construindo essas coisas, elas vão ficando obsoletas e você vai guardando, vai tendo que jogar fora. Isso não joga fora de qualquer jeito, né? Hoje, a gente também viu na primeira aula, que cada pessoa hoje porta um computador. Cada pessoa porta um computador quando ela está com um cara desse aqui, ó. Isso aqui é um computador. E aí cada pessoa hoje porta um computador, até dois ou três, né? Dependendo de relógio. Os carros estão começando a ter computadores embarcados. Então, se você gosta dessa área de tecnologia mais voltada ali para o hardware, para os equipamentos, vai lá ver a primeira aula, ela está muito legal, ela tem bastante conteúdo. Já na segunda aula, a gente falou sobre como esses computadores se falam em rede, como é que eles trocam informação, como é possível eu estar fazendo aqui um vídeo, estar preparando uma aula e você assistindo da sua casa, como isso é possível? Então a gente viu como os computadores se conectam através da internet, obviamente, a rede das redes, né, a internet. A gente viu também como é que esses equipamentos são divididos por endereçamento, como se fosse ali um endereço de casa dentro de uma rede. A gente viu que essa rede ela tem faixas, tem etapas, né? Tem uma indústria inteira em cima disso. A gente viu também todos os equipamentos da primeira faixa, né? Da chamada camadas TCP, então aqueles cabo, antena, roteadores. Aí a gente viu essa indústria, né? Da parte hardware da rede também. A gente viu que existe uma tecnologia depois que essa indústria do hardware da rede é montada. Existe uma tecnologia que você pega um dado, imagina, vai, a sua internet ela tem um tamanho lá, passa um pouquinho de dados só naquele fio, mas aí você tem um filme aqui grandão. Como é que ele é separadinho em pedaços para ser transmitido pela rede, para chegar lá na outra ponta, ser remontado? Então tem uma tecnologia, a gente falou sobre isso na segunda aula. A gente viu como é que é feito os endereçamentos, como é que é feito depois a remontagem dessas informações. Tá bem legal essa aula lá, tá bom? Essas quatro etapas, né? Essas quatro camadas da rede, a gente discutiu cada uma delas e a gente focou depois nos softwares, né? Então, chamada camada da aplicação, que é o local onde reside ali o navegador, onde está o Instagram, onde está o YouTube, onde estão as ferramentas que funcionam dentro dessa tal da internet. Essa foi a aula 2. Na aula 3, a gente falou sobre sistemas. E aí, o que nós fizemos? Nós entendemos que existem sistemas que são desenvolvidos full code, né, que é aquele que o programador vai lá e aprende a programar. Eu gosto muito dessa parte, eu tenho uma equipe muito aplicada nessa área, eu ensino esse universo da parte da programação. Mas a gente viu também que tem uma forma de fazer isso aí com baixa utilização de código chamado de low code, e também a gente viu que tem como programar sem saber nenhum tipo de código chamado no code. E aí a gente viu algumas ferramentas nessa linha. A gente viu também que existe um chamado full stack, né? Que é o programador, é o profissional da área de programação, que ele sabe fazer tanto aquela parte, que é a parte onde trabalha o front-end, né? Aquela parte que a gente vê, que a gente clica, arrasta, a parte bonita do software que você consegue enxergar, como aquela parte que roda lá no servidor, que é chamado algoritmo, que mexe com banco de dados, e a gente viu também que é o chamado back-end. A gente entendeu que o front-end junto com o back-end formam o chamado full stack, que é aquele programador que sabe tanto a parte do back-end quanto a parte do front-end. E a gente viu também que existe o full stack 2.0, que ele trabalha não somente essa parte técnica, né, essa parte que é chamada de soft skill, ou, desculpa, a chamada de hard skill, que é a parte técnica, como também a parte chamada soft skill, que é comportamental. E essa área do comportamento humano dentro de uma fábrica de software é a capacidade de lidar com a equipe ou lidar com o cliente. E esse cara que domina a parte hard do negócio e a parte soft, ele é chamado de Full Stack 2.0 e vale ouro. Esse profissional é um profissional muito procurado no mercado. A gente viu que para aprender a programar existem padrões que a gente tem que obedecer ou definir padrões e seguir padrões para que o nosso software tenha uma qualidade na produção. A gente viu
que dentro de uma fábrica de software existem departamentos, né? O pessoal da área da qualidade, o pessoal da área da infraestrutura, o pessoal da área de programação em si, que é a engenharia de software, e eles se conectam dentro de um ambiente chamado DevOps. A gente viu como é esse processo DevOps, que ele é infinito, não acaba nunca, né? Ele fica ali, porque um software só acaba, só termina, só conclui quando as pessoas param de usar ou a empresa fecha, porque o software, enquanto ele existe, enquanto ele vai sempre ali, fica no infinito, ele sempre vai se melhorando, vai se atualizando, então você vai sempre tendo uma versão mais atualizada daquilo que você utiliza. A gente viu que para dividir uma fábrica de software, a gente tem aquela parte mais tecnológica, essa parte mais dos princípios básicos da programação e a parte mais metodológica, né? A construção de processos que fossem mais aplicados para que o seu software tenha qualidade. E aí eu mostrei um processo, que é o processo que eu uso, que eu faço, que eu trabalho há 25 anos desenvolvendo software. E a gente estudou cada uma das etapas desse processo. Essa aula está imperdível. Se você gosta de falar sobre isso, vai lá na aula 3, ela é maravilhosa, tá bom? Bom, então assim, em que momento que nós estamos nesse treinamento? A gente já viu a aula 1, que é a aula do hardware, a gente já viu a aula 2, que é a aula da rede, a gente viu a aula 3, que é a aula do software, e hoje nós vamos falar sobre a informação, num momento da revolução da informação, no momento em que a tecnologia da informação está toda voltada para a informação, no momento em que a informação assume o protagonismo dessa parada, tá bom? Então a gente vai agora quebrar em partes e a gente vai falar passo a passo tudo sobre a informação. Vamos lá? Bom, informação, gente, é um nome dado para uma parte do conhecimento humano, ou uma parte do conhecimento de forma geral, em que leva a gente a tomar decisões. Então, o ser humano, a mente humana, ela toma decisões com base nas informações que ela tem. Então, basicamente é assim, o discernimento sobre as informações que você tem guardado, chamada de conhecimento, é o que leva o ser humano a tomar as decisões, no que é chamado de inteligência. E na aula que vem a gente vai falar bastante sobre inteligência, principalmente agora, porque as máquinas estão começando também a simular o raciocínio humano através da inteligência artificial. Mas esse assunto é tão especial que a gente vai deixar para a aula que vem. Hoje a gente vai falar do zero até a chamada informação, até o ponto em que chega e aquilo vira conhecimento. Vamos entender mais um pouco sobre isso. Bom, o fluxo é o seguinte, vamos olhar aqui passo a passo esse fluxo. Nós precisamos de conhecimento para tomar decisões, senão as decisões são ignorantes. Nós precisamos de conhecimento para tomar decisões. Esse conhecimento, ele é, na verdade, o consumo de uma informação. Uma informação que está aqui no meu celular, ela está guardada. Quando eu leio essa informação, ela virou conhecimento. Agora ela veio para minha mente. E aí, fala sobre gestão do conhecimento, que é essa troca que a gente vai falar mais também sobre isso na próxima aula. E aí, essa informação que está no meu celular, ela é um conjunto de outro elemento, que a gente vai ver aqui com mais detalhes. E eu quero que vocês se aprofundem bastante nesse assunto. Hoje, a nosso encontro aqui, ele é mais profundo, tá bom? Então, olha lá, a decisão, eu vou vir de trás para frente, para vocês entenderem esse processo. A decisão requer conhecimento. Ou seja, alguém que toma uma decisão sem ter acesso a conhecimento, ou que não sabe do que está fazendo, a decisão pode não ser muito acertada. Conhecimento é a informação dentro da sua mente. O conhecimento, ele requer acesso à informação. Quem tem mais acesso à informação tem mais conhecimento. Quem tem menos acesso à informação tem menos conhecimento. Então, para você ter conhecimento, que é o que vai fazer você ser um bom decisor, tomar as melhores decisões, é porque você tem acesso à informação. E o que é a informação? A informação é um conjunto de dados que se relacionam de uma certa forma a dar uma certa clareza sobre algum tipo sobre um assunto específico. Então vamos lá. O ser humano comete fatos. Esses fatos, ao serem registrados pelos seres humanos nos computadores ou até pelas próprias computadores hoje, pelas máquinas, por câmeras, enfim, por qualquer tipo de dispositivo que registre esses fatos, eles registram dados. Esses dados, quando se relacionam, viram informação. Essa informação, quando o ser humano tem acesso à informação, ela se transforma em conhecimento. E esse conhecimento, ele serve para você tomar decisão.
Então, a informação, a tecnologia da informação é quando a gente cruza o computador, que a gente vem falando desde a primeira aula, computador, as redes, os sistemas. Para quê? Para que tanta parafernália? Para que tantos equipamentos? Por que a gente precisa disso? A gente precisa desses equipamentos, essas tecnologias, esses materiais para lidar com a informação. Para quê? Para o ser humano obter conhecimento e tomar decisões mais acertadas, tá bom? A gente vai falar sobre esse fluxo aqui, um passo a passo, bem do comecinho, para entender bem como eu gosto de fazer e você também gosta de aprender, bem do zero. Se você já tem um conhecimento, a gente se encontra no meio, mas se você não tem, vem comigo que a gente vai fazer desde o primeiro passo. Vamos lá. Vamos focar agora aqui especificamente no dado. O que é um dado? Então, assim, um dado é um fragmento, é um fragmento de informação. Então, existem dados, por exemplo, do tipo string, que é aquele, por exemplo, texto. Meu nome é uma string, o seu nome é uma string, o e-mail é uma string. String é um pedaço de texto. Esse Olá Mundo é uma string. O endereço da sua casa é uma string. O livro inteiro é uma string. Tudo que é relacionado a texto é chamado de string. Poderia chamar texto, mas é chamado de string, tá bom? Então, o Olá Mundo aqui é um dado do tipo string, que é o dado ali, informação do tipo texto. Mas existem outros tipos de dados. Vamos ver aqui, ó. Existe o dado do tipo numérico. Então, pode ser número positivo, pode ser número negativo, pode ser número com decimal, sem decimal, que é chamado número inteiro. Então também tem um dado que é do tipo numérico. Pode ser um número único, é binário, né, que é o 0 e 1, pode ser um número completo, pode ser, enfim, existem tamanhos de números, existem formatos, né, se aceita negativo, positivo, se aceita vírgula, não aceita vírgula. Então existe um tipo de dado que é chamado dado numérico. Existe um outro tipo de dado também, que é o dado de tempo, que é o chamado timestamp, ou data de data e hora, né? Então ele pode ter a data, ele pode ter a hora, ele pode ter tudo junto, pode estar separado. É onde a gente controla o tempo. Então existe um tipo de dado também chamado data e hora, o timestamp, o time, o date, enfim, que são os dados relacionados ao tempo. Existe um outro tipo de dado em que a gente começa agora a estruturar esses dados. Por exemplo, quando a gente começa a juntar todos esses dados, assim, ó. Pensa numa ficha, num cadastro. Você vai cadastrar, tem lá, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Emerson Vilaronga. Qual é a sua idade? Ah, você tem 48 anos de idade. Fechou. Que data você nasceu? Ah, nasci lá no data 23 de junho. E aí você vai começando a compor ali numa ficha cadastral, que é um dado estruturado, onde tem tudo junto. Tem lá o nome, tem lá, de repente, o telefone, tem o e-mail, tem a idade, enfim, tem outras informações, outros dados, né, que vão compor aquela informação. Estou juntando esses dados, esses fragmentos de dados dentro de um único dado estruturado, um cadastro, por exemplo. Bom, existem dados que não são estruturados, que são dados, por exemplo, como uma foto. Uma foto não é um nome, um e-mail, um telefone, eu não consigo buscar por um dado na foto. Ela é um registro binário, ou desenho, que é um registro vetorial, né, que é uma forma ali, uma linha, um triângulo, um retângulo, ou de repente dados não estruturados, como por exemplo um áudio, né, uma música, um dado não estruturado, você tem ali uma série de bits que estão organizados de uma certa forma para gerar uma imagem, ou para gerar um som, ou se você juntar a imagem com o som e colocar em sequência para gerar um vídeo como esse que você está assistindo. São dados, só que eles não são estruturados, eles têm uma característica única, né? Você não consegue falar assim, olha, quantas letras tem num vídeo? Não dá para fazer, é um dado não estruturado. Bom, existem dados que são um dado chamado semi-estruturados. O que é um dado semi-estruturado? Por exemplo, um site. O site, quando você acessa um site, ele tem tudo. Ele tem áudio, às vezes, ele tem foto, ele tem vídeo, mas ele também tem lá um título, ele tem uma descrição, ele tem botões. Então ele junta aquela parte dos cadastros, por exemplo, né, que seriam esses elementos, esses fragmentos do dado, que seriam os dados estruturados, com dados não estruturados, como vídeo, áudio, aí a gente chama isso de dados semi-estruturados. E aí você armazena essas informações também. Bom, eu ainda tenho como classificar dados como dados não relacionais. Por exemplo, pensa numa lista, uma lista de produtos. Então você tem lá, eu tenho uma tabela que de repente tem ali 1.000 produtos, 10.000 produtos, uma lista de produtos. Não existe uma relação entre um produto e outro ali, é uma lista.
uma lista telefônica, uma lista de produtos. São registros que não são não são relacionais, né? Cada linha ali é um registro único, que tem, de repente, várias informações, vários fragmentos de informação, né? Vários, por exemplo, posso ter nome, telefone, RG, CPF, WhatsApp, e-mail de uma única pessoa. Então formou uma linha, né? Um registro. Aí a outra linha já é outra pessoa, outro nome, outro telefone. Então não existe uma relação entre esses dois. Eles só são eventos de um único tipo de conjunto, vários cadastros, né? E existem dados que são relacionais. Por exemplo, quando você vai formar ali um treinamento, eu tenho, por exemplo, a categoria do treinamento. Uma categoria tem mais de um treinamento. Então, eu tenho uma categoria e essa categoria tem mais de um treinamento, mais de um curso, né? Esse curso tem várias turmas. Essa turma tem vários alunos. Então, você vê uma cascata, como se fosse uma pastinha lá. Você clica duas vezes lá na categoria, aparecem os cursos. Clica duas vezes nos cursos, aparecem as turmas. Clica duas vezes nas turmas, aparecem os alunos. Então, você tem uma relação entre uma lista e a outra lista, chamada de dados relacionais. Existe também um outro dado, que é um dado tridimensional. A gente chama esse dado de NoSQL ou NoSQL, ou não apenas SQL. A gente vai falar um pouco sobre o que é o SQL, vocês vão entender mais. Mas é um dado onde eu pego todas as informações meio que de um único registro ali e jogo num arquivo único. Quer ver um exemplo de um dado desse tipo aqui, tridimensional, que você usa bastante? Quando você compra alguma coisa em uma empresa, ela é obrigada a emitir uma nota fiscal. Essa nota fiscal, antigamente, ela era só um papel, né? Você lá, antes fazia à mão, depois fazia no computador. Era uma nota fiscal que tinha dados lá, o dado da própria empresa que está vendendo, o nome da empresa que está comprando, e tinha a relação dos itens, o preço, como pagou, quanto tinha de imposto, uma série de informações num único registro. Uma ficha, uma nota fiscal. Essa nota fiscal, para a gente poder registrar essas informações, a gente tem que criar várias tabelinhas ou vários espaços para poder gravar. Aqui é o cadastro de produto, aqui é o cadastro de cliente, aqui é o cadastro. E você vai colocando várias é, tabelinhas para poder relacionar. Só que eu preciso gerar um arquivo só hoje para entregar para o meu cliente, para ele levar isso de forma digital. Aí tem lá a chamada nota fiscal eletrônica, um arquivinho no formato XML. Isso é um dado tridimensional. Um único arquivo contém diversas fragmentos de dados que estão separadinhos ali dentro daquele único arquivo. E, mais recentemente, a gente tem um tipo de documento chamado JSON, né? JSON, que fala, né? Que é também muito parecido com a nota fiscal eletrônica, que é o XML, um formato mais antigo e hoje é feito desse jeito. Eu só estou indo do zero até uma coisa mais sofisticada para pegar o pessoal que entende um pouquinho mais, mas aqui o JSON, que é esse tipo de arquivo que eu estou mostrando aqui, é um arquivo mais tridimensional, ele possui vários dados dentro de um único arquivo. Bom, para lidar com essa parafernália, para lidar com tudo isso que eu acabei de falar aqui, existem sistemas que são gerenciadores de banco de dados. Eles são chamados de são chamados de SGDB. Sistema Gerenciador de Banco de Dados, SGDB. Qual é o papel deles? Imagina o seguinte, eu tenho um cadastro de clientes. Então, eu tenho lá como se fosse uma planilha do Excel, por exemplo, e nessa planilha, né, uma tabela onde cada linha é um cliente. E eu tenho no computador três funcionários que precisam trabalhar com essa mesma tabela. Então, se cada um dessas pessoas abrirem ao mesmo tempo esse arquivo, pode ser que um destrua o arquivo, ou um salve o trabalho em cima do outro, ou então venha até a corromper o arquivo por conta desse manuseio ali de forma compartilhada do mesmo dado. Então, para poder resolver esse problema, de forma tecnológica, foram criados sistemas gerenciadores de banco de dados, ou seja, alguma aplicação que fica no meio para receber a solicitação de acesso àquele dado. Aí, esse sistema, ele mesmo vai lá, pega o dado e entrega para você só o que você pediu, e você trabalha com aquilo e você devolve. Então, é alguém no meio trabalhando. Para fazer uma analogia, para ficar claro, é mais fácil de você entender, é como se nós estivéssemos falando assim, dois tipos de restaurante. Então tem um restaurante por quilo, onde todo mundo vai lá e cada um pega o que quiser, aí um pode de repente derrubar a salada em cima do arroz, estragar, de repente jogar um vinagre em cima da maionese e azedar a maionese, porque tá todo mundo ali manipulando aquele alimento, todo mundo junto ali, né? Um trabalho
que é um modelo de negócio que não tem muita garantia. Aquele alimento ele não pode voltar para a geladeira porque ele pode ter sofrido ali algum tipo de contaminação, de repente até o álcool, se alguém espirrou, enfim. Tem lá, é da nossa cultura, mas tem lá as suas vulnerabilidades. Quando eu vou falar sobre dados, esse tipo de situação não pode acontecer, porque senão a gente vai perder os dados, né? Eu não posso guardar os dados de volta porque eles foram corrompidos, foram contaminados, eu não poderia utilizar nesse formato. Aí tem outro tipo de restaurante que você fala assim, olha, eu quero comer, sei lá, um filé à cubana. Aí ele fala, perfeito, ele anota no papelzinho, aí ele vai lá na cozinha, ele pega aquele material, né, aquela comida, aquele alimento e traz só a sua porção. Você come, se sobrar alguma coisa, espera que jogue fora, ou você embrulha e leva para casa, mas não volta para a panela. Por quê? Porque tem um sistema gerenciador de alimento, que é o garçom, a cozinha, a copa. Então, os sistemas gerenciadores de banco de dados, eles oferecem esse nível de qualidade para que eles... O que você está precisando do quê? Ah, preciso do cadastro do Emerson. Toma aqui, ó. Esse aqui é o cadastro do Emerson. Estão os dados do Emerson. Perfeito, eu quero mudar aqui o telefone dele, alterar e quero gravar isso aqui. Perfeito, eu vou lá e coloco novamente no lugar, sem estragar todos os outros nomes que estão lá. Esses sistemas gerenciadores de banco de dados, eles têm esse papel. Existem vários deles, ó, vamos conhecer aqui. Ó. Por exemplo, o mais conhecido deles, o mais falado deles no mercado é o Oracle. Então ele tem a capacidade de armazenar um grande volume de dados, ele faz um excelente gerenciamento de banco de dados. Existe o SQL Server, que é uma versão da Microsoft, né, para esse tipo de produto, banco de dados de alta performance. Existe o da IBM chamado DB2, é uma versão ali, é a IBM entrando nessa briga dos bancos de dados. Existe o PostgreSQL, que é uma versão completamente livre, ou seja, naquele do universo do open source, né? Do Linux, você tem uma versão livre de banco de dados também bem parrudo. Existe o MySQL, que foi uma versão gratuita que surgiu depois a Sun, a Sun não, a Oracle foi lá e comprou essa base de dados justamente para poder também ficar sendo dono desse tipo de base livre, é uma base maravilhosa. Existe o MariaDB, que é uma versão gratuita, depois que o MySQL deixou de ser de uma fundação gratuita, aí a MariaDB veio para poder manter uma versão 100% gratuita disso. Então, são tecnologias, são empresas, são organismos que estão preocupados em manter os dados íntegros. E aí é uma competição de mercado, uma indústria que se forma. Cada uma dessas empresas oferece basicamente a mesma coisa, com algumas vantagens. A Oracle tem uma vantagem chamada SQL, que tem uma vantagem chamada Postgre, que tem uma vantagem chamada DB2, MySQL, e aí é o universo de quem trabalha com esse tipo de produto, tá bom? O profissional que lida com isso, ele é chamado de DBA, ou Database Administrator. Ele é responsável pelo quê? Ele é responsável em montar o servidor que vai ter a base de dados guardada. Ele é responsável por configurar as permissões de quem é que vai ter acesso ou não. Ele é responsável pela performance da base de dados. Ele é responsável pela integridade dessa base de dados. Ele é responsável em fazer backups da base de dados. O DBA, ele tem um papel fundamental, é um dos profissionais mais bem pagos do mercado da tecnologia da informação. Por quê? Porque ele tem que guardar o que é mais importante. Não teria motivo de ter computador, rede, sistema se não existem dados, se não existissem os dados. Por quê? Porque os dados, quando eles são confrontados ou quando eles são analisados, eles geram a informação. E a informação é o motivo da tecnologia da informação. Então, esse profissional, que é o DBA, ele tem que ser tratado, ele tem que ser olhado de uma forma bastante, com muito carinho, com muito valor para ele, tá bom? Quem cuida dos dados cuida do maior patrimônio de uma empresa. Bom, para você construir os dados, eu já falei aqui de como cuidar dele, como fazer uma manutenção, tem lá o backup, existem procedimentos de segurança, tem o DPO, né, que hoje é o cara que toma conta da segurança da informação daqueles dados, a gente pode falar sobre isso lá no final, quando a gente for falar sobre as carreiras. Mas existem alguns procedimentos básicos para a criação de um banco de dados, tá? Nessa criação a gente vai ver aqui quais são os procedimentos. O primeiro deles é a modelagem. E a modelagem de dados, ela é uma arte. Eu amo fazer modelagem de dados. Olha, a minha empresa tem 25 anos. Há 25 anos que nós desenvolvemos software. Até hoje, eu ainda trabalho na modelagem de dados, porque eu gosto, porque me parece arte mesmo, você criar
a estrutura dos dados que vai funcionar no sistema. Se você errar ali, tudo fica errado. Se acertar ali, tudo fica certo. Então eu gosto muito de estar perto. Hoje eu já tenho consultores que fazem essa modelagem para mim, para os nossos programadores, mas eu gosto de estar perto, de olhar, de observar, de dar palpite. É uma área muito gostosa de trabalhar. Basicamente, imagina essa arte, ó. Você tem ali uma série de documentos, uma série de papéis, né? Você vai automatizar um processo qualquer numa empresa, tá lá, um monte de papel. Ah, eu quero fazer aqui, tem essa ficha para gravar, e depois tem que se emitir esse relatório, tem que emitir essa, gravar, imprimir essa etiqueta, enfim, o que quer que seja. Tem que mandar isso aqui por e-mail. Então, são aqueles papéis, né? Rabisco, documento, e você vai analisar esses documentos, e a partir desses documentos, você vai começar a criar a relação entre as informações. Bom, para poder fazer esse documento aqui, eu preciso ter um cadastro de clientes, preciso ter um cadastro de produto, preciso ter um cadastro de funcionário, preciso ter um cadastro, sei lá, de alíquotas de imposto do governo. E você vai começar, é uma arte mesmo. Eu gosto de desenhar isso, a gente desenha na lousa, você desenha no papel e vai desenhando ali cada uma das tabelas, como elas vão se relacionar. Isso é uma arte. Eu amo fazer esse negócio. E aí depois, a partir desses dados, o programador vai ler essas informações e recriar os documentos, recriar os cadastros, as fichas e vai fazer. E aí você automatizou um processo. Essa é a arte da tecnologia da informação. Bom, o primeiro passo para a modelagem é chamado de análise de requisitos. É o momento onde você vai estar com o cliente tentando entender o universo dele. Geralmente hoje o cliente te mostra algumas planilhas do Excel, o cliente te mostra alguns documentos que já são impressos, os relatórios, umas fichas, o que ele grava, e você começa a ter uma conversa. Mas me explica aí qual que é o teu trabalho. O desenvolvimento de software, gente, ele é a automação de uma metodologia de trabalho. Então, desenvolver software, trabalhar com tecnologia da informação é tão rico, porque você pode estar, por exemplo, automatizando a metodologia de um escritório de advocacia, você pode estar automatizando um hospital, você pode estar automatizando uma empresa de comércio, você pode estar automatizando o governo, e aí cada lugar desse tem lá uma metodologia. Você pode estar automatizando um software de importação e exportação para o porto. Cada lugar desse tem a sua metodologia de trabalho. E as pessoas que estão lá, elas sabem dessa metodologia. E aí você vai ter que aprender com elas. Então, sempre é bom ter na equipe alguém que seja da área mesmo, que faz análise de requisitos. Na minha empresa, eu sempre prezo por. Ah, eu estou fazendo aqui um software da área legislativa. Eu tenho alguém que trabalha nessa área junto ali. Eu estou fazendo um software da área do comércio, uma pessoa que é da área do comércio junto. Por quê? Porque tem um olhar do cliente, o olhar da necessidade, o olhar é, da metodologia do processo, né? Segundo as melhores práticas. Você vai começar a olhar aqueles documentos, olhar aquelas informações, e esse tipo de profissional, ele é o analista de requisitos, tá? Ele faz ali, é como se fosse um consultor. Não é como se fosse, é um consultor que trabalha para poder garantir que a ferramenta, né, o software, consiga produzir ou reproduzir aquele trabalho que era feito antes à mão ou através de alguma planilha, algum aplicativo mais simples. O segundo passo nesse processo é chamado de projeto conceitual. Esse é o local onde eu gosto de trabalhar. Eu recebo os requisitos e aí eu vou falar assim, bom, aqui agora deixa eu ver como é que tem que ser feito esse modelo de relação, né? Eu vou falar sobre isso. Como é que eu vou construir ali a base para que funcione esse sistema. E isso, na minha opinião, isso é uma arte, tá bom? Isso aqui eu amo fazer, é uma parte que requer muita experiência, requer muita dedicação e atenção, tá bom? Eu gosto muito de fazer isso. Depois vem o projeto lógico. O que é o projeto lógico? Olha, aqui tem uma tabela onde eu vou gravar os dados do meu cliente. Perfeito. O nome vai ser o quê? O nome é número, o nome é texto, que é o string, ou o nome é data? O nome é string. Ah, o telefone é número ou é texto? Não, coloca o telefone como texto, porque tem o tracinho, tem os parênteses do DDD, pode ter lá escrito ramal, enfim, deixa como texto. Ah, e a idade da pessoa é texto, é data ou é número? Pô, a idade da pessoa é número. Ah, e o CPF? Não, CPF é legal deixar como texto, por quê? Porque pode ser um estrangeiro que tem alguma letra nesse número aí. Enfim,
Essa análise de cada fragmento, se vai usar número, se vai usar texto, se vai usar data, que tipo de informação ali é a construção do projeto lógico. Cada tabelinha daquela vai recebendo ali a, a, a característica básica, a especificação daquele dado. O quarto passo é chamado de projeto físico. Aqui é onde reside o programador de banco de dados. Ele trabalha com uma linguagem chamada SQL. E nessa linguagem ela funciona para uma série de coisas. Ela serve para poder você fazer criação de banco de dados, ela serve para você cuidar das permissões de quem acessa o banco de dados, ela serve para você criar usuários, ela serve para você criar a base de dados, ela serve para você manipular os dados que estão ali, ela serve para você consultar os dados que estão ali. É uma linguagem maravilhosa. Se você gosta de trabalhar com informação, com dados, você precisa dominar a linguagem SQL. Porque o Oracle usa SQL, o SQL Server usa a linguagem SQL, o MySQL usa a linguagem SQL, o DB2, todos os sistemas gerenciadores de banco de dados utilizam da linguagem SQL, então grava aí. Se você gosta dessa área e pensa em trabalhar na área de dados, você precisa dominar a linguagem SQL, tá bom? Bom, isso aqui é um pedacinho de um trecho da linguagem SQL. No momento em que você começa a construir a base de dados, você tem alguns documentos que você precisa produzir para que aquilo fique registrado, porque começa a ficar complicado. Poxa, Emerson, está muito complicado isso, está muito denso, tem muita informação. É assim mesmo. Porém, entretanto, todavia, você tem alguns documentos que podem facilitar o seu trabalho com isso. Além de dominar a linguagem SQL e essas aplicações que eu falei ali, esses sistemas gerenciadores, se você tiver posse desses documentos, a vida fica mais fácil. Olha, e não pensa que a maioria dos sistemas hoje não utilizam esses documentos, mas eles servem para você trocar informação entre programadores, entre DBAs e programadores, entre designers de dados e DBAs, enfim. Os profissionais dessa área trocam esses dois tipos de documentos. Vamos ver quais são eles. O primeiro documento chama MER, que ele é o modelo da entidade relacional, ou seja, a entidade é a tabela, tá? A entidade é aquela lista. Vamos imaginar isso. Você consegue entender como lista? Uma lista telefônica, uma lista de preços, uma lista. Então, cada entidade é chamada de lista. Tem uma tabela, né? Uma tabela que vai ter lá nome, telefone, né? Dos registros daquela pessoa, do que quer que seja. E essa tabela pode ter uma relação com outra tabela. Por exemplo, eu tenho uma tabela chamada vendedores, e aí eu tenho vendas. Esta venda é desse vendedor, esta venda é desse outro vendedor, essa outra venda é desse vendedor. Ou seja, existe uma relação entre a tabela de vendas e o vendedor. Isso significa o quê? Isso significa que existe entidades que se relacionam. E se elas se relacionam, existe um modelo para que isso aconteça, porque esse documento é chamado de MER por isso. O modelo da entidade relacional, você consegue enxergar, existe uma forma de desenhar esses elementos para que você consiga entender qual tabelinha é e ela tem uma relação, que tipo de relação com esse documento, é um para muitos, e aí já vai se aprofundar num assunto que é mais técnico, deixa para quando você for se aprofundar mesmo. E esse documento, o MER, ele tende a ser gigante, porque conforme vai passando o tempo, o seu sistema vai ganhando novas entidades e novas relações e chega a ter os sistemas que têm 600 tabelas, 200 tabelas. Começa ali com meia dúzia, mas ele vai ganhando tabelas e tabelas, tabelas. Quando você for ver, tem muita tabela, muito dados se relacionando. É lindo de ver. Eu gosto muito desse negócio, tá? Existe um outro documento chamado dicionário de dados. Então, esse dicionário de dados ele é um documento específico de uma única entidade ou de uma única tabela. Então, você vai falar assim, essa tabela aqui, ó, tabela de profissionais, que tem aqui? Ó? Tem essa tabela de profissionais, ela tem esses campos. Ela tem um campo aqui, ó, quem é o profissional, ela tem lá o que é, o que ele faz, o cargo, onde ele trabalha, ele tem lá como ele faz. Então, cada campinho que determina o profissional, ali tem o e-mail do profissional, tem a senha, tem o WhatsApp, tem a idade dele, tem de repente, não a idade, mas tem de repente a data de nascimento. Então, cada campinho desse, eu vou dizer, ó, esse campo aqui se refere aí, é a data do nascimento dessa pessoa, ela é do tipo date,
ela tem um tamanho X e o padrão de escrita é só um padrão de data simples. Ah, esse aqui é o momento do último logon dele. É data com time, né? Tipo, date e time. Tem data e tem tempo. O tempo já mais momentâneo, mais é, fragmentado. E ele é desse formato aqui. Enfim. Então, esse dicionário de dados é quando você pega aquela tabela. Agora, imagina um sistema que tem, de repente, 400 tabelas. Vai ter o dicionário de dados com 400 páginas. Ou com 400 explicações de cada um daquele dado. Isso fica muito rico. Isso fica bem parrudo. E todos os sistemas hoje portam o MER, né? O modelo da entidade relacional. Agora, o dicionário de dados já é uma coisa do capricho, uma coisa mais ali de quem quer manter as coisas bem organizadinhas, tá bom? Então, se você for um dia trabalhar com banco de dados, lembre-se de sempre manter atualizado o seu MER, né? O seu modelo de entidade, e o seu dicionário de dados, com todos os dados direitinho. Isso é uma boa prática. Bom, existem ferramentas para você lidar com esses dados. Essas ferramentas também são de diversos fabricantes, que é ferramentas que vão se conectar naquele sistema gerenciador para fazer você conseguir enxergar aquilo de uma forma mais elegante. Então, eu vou falar de algumas aqui, ó, por exemplo. Uma que é feita para você desenhar a base de dados, né, para você fazer o modelo da entidade, fazer o MER, como eu havia dito. O DB Designer foi uma ferramenta fantástica para você poder, com alguns cliques, já conseguir desenvolver cada uma das tabelinhas, criar as relações entre elas. Uma ferramenta bárbara para você fazer o desenho. O MySQL Workbench ou bancada de trabalho com o banco de dados do MySQL também é muito bom. Eles compraram o DB Designer e incluíram as funcionalidades aqui dentro. Então você tem ali as tabelas, as relações entre as tabelas. É uma ferramenta muito rica, tá? Para base de dados no formato MySQL. Ela é fantástica. MySQL Workbench. Existe uma ferramenta chamada BR Modelo. Essa era uma ferramenta nacional criada na universidade, aqui no Brasil, para poder fazer também uma visualização mais técnica do banco de dados, tá? Uma ferramenta que foi construída no Brasil para fazer modelagem de dados. E existe o RAID também, que é uma ferramenta, é o queridinho dos programadores, né? Muitos programadores utilizam essa ferramenta, por quê? Porque com essa ferramenta ele consegue se conectar no Oracle, no MySQL, no DB2, no Mariano e em diversos sabores. Então, com uma ferramenta única, ele consegue se conectar em diversos sistemas gerenciadores de banco de dados, então fica mais prático para não ficar alternando entre diversas ferramentas. O RAID SQL também é uma ferramenta bem legal, assim, se usa diariamente para poder manipular os dados. Eu tenho uma ferramenta própria dentro da minha empresa chamada iSolution e nós temos lá uma área onde você consegue trabalhar, criar banco de dados, analisar banco de dados, editar banco de dados, fazer backup de banco de dados, tudo 100% web, só no clique, através do telefone celular ou através de qualquer navegador de internet. Então, dentro da minha empresa, os meus programadores desenvolvem a minha própria ferramenta e os DBAs, eles utilizam dessa ferramenta, os designers de dados, utilizam dessa ferramenta para poder conseguir fazer o planejamento e a manutenção no banco de dados. Então, eu tenho ali uma camada protetora, uma camada que facilita muito o trabalho de todo mundo. A modelagem de dados, esse trabalho que eu falei que eu gosto de fazer, é chamado de designer de dados. Então, eu não sou o DBA, eu não administro o banco de dados, eu não uso essas ferramentas de gestão do banco de dados. Eu desenho a base de dados, eu faço o plano, eu crio os elementos que eu vou ter ali dentro. E aí, esse cara é chamado de designer de dados. Então, para lidar com os dados, hoje nós temos três profissionais. Nós temos o designer de dados, que ele vem no começo do processo, ele desenha o dado porque ele sabe o que ele vai precisar. Aí eu tenho o DBA, que é o profissional que depois se responsabiliza pela eficiência desse dado, pela disponibilidade desse dado, e tem o DPO, que é o responsável pelo conteúdo desse dado, né, que é a parte da segurança. Aí ele lida mais ali com a parte da LGPD, com o assunto do dado que está ali dentro, não da tecnologia que está por fora, tá bom? Então, essas são algumas das profissões que a gente tem quando a gente fala de banco de dados. Bom, existe um assunto muito interessante que a nossa paixão por acumular dados vai criando uma ideia de que eu posso ter muitos dados à disposição. E quanto mais dados você tiver, mais você constrói informação e mais inteligente fica o seu negócio.
Aliás, um dos princípios da inteligência artificial é você ter uma enorme base de dados. E existe uma técnica, um ambiente chamado de Big Data, ou Big Data, que eu vou falar aqui em português, que é você criar um local onde você vai ter uma série de informações, de dados, né, de informações também. Eu vou falar daqui a pouco, eu já traduzo para informação, fica mais fácil. Mas um grande volume de dados, obviamente, né, Big Data, um grande volume de dados para ficar à disposição da empresa, tudo num lugar só. O Big Data, vou falar bem portuguesão, Big Data, ele possui algumas características para ser considerado Big Data. Eu tenho que ter, primeiro passo, um grande volume de dados. Se for pouco, não é um Big Data. É grande volume de dados. Segundo passo, eu tenho que ter velocidade desse dado. E quando eu falo de velocidade desse dado, eu não estou falando que o servidor é potente, que quando eu pesquiso esse dado vem rápido para mim. Não. Eu estou dizendo que esse dado é de ontem, ou esse dado é de hoje. É o mais rápido possível. Por exemplo, você entrar no Google e você pesquisar e aqueles sites que aparecerem serem dados, serem sites recentes. Você entrar de repente num site de qualquer portal de notícia e ter lá milhares de páginas de notícia, mas a de hoje está lá também, está na primeira página. Então, a velocidade significa o dado ser o mais fresquinho possível. Aí eu tenho ali a variedade. Então, se eu tenho só uma tabela de uma coisa específica, com volume e velocidade, mas é só aquilo específico, também não é caracterizado como Big Data. Para ser caracterizado como Big Data, é necessário que eu tenha volume, mas eu também tenha dados distintos. Eu tenho o dado da pessoa, eu tenho o dado da compra, eu tenho o dado do IBGE, enfim, eu vou colocar uma série de informações, de dados é, variáveis ali dentro, tá? A outra informação importante para ser classificado como Big Data é a veracidade, né? Então, aqueles dados são confiáveis, as fontes são seguras, os dados são dados de registros que são coerentes, né? E não dados fictícios ou dados de teste, né? E o último é o valor, ou seja, esse dado é importante para alguém. Ou seja, quem está ali manipulando ou usando aquele dado, aquilo é valioso para ele. Agora, se você tem na tua empresa um alto volume de dados, dados são captados rapidamente do ecossistema em que ele existe. Os dados são de diversos assuntos diferentes. Os dados são confiáveis e são importantes para o negócio. Você tem o que é chamado de Big Data. E o profissional que lida com isso é um profissional também muito valioso, tá bom? Bom, existem dois profissionais basicamente. Existe o profissional que faz análise desse dado, e aí depois a gente vai entender para que ele faz isso. Ele faz análise do dado para gerar a tal da informação. E existe o profissional que pega esta informação e deixa de uma forma mais fácil do ser humano enxergar. E aí ele é o profissional da explanação. Então tem o analista e tem ali o cara que faz a explanação, tá bom? Existe um local, se você quiser ter o exercício de pegar dados para poder ficar brincando com os dados, existe um portal brasileiro de dados abertos que está no endereço dados.gov.br. Se você gosta desse assunto, acesse esse endereço. Tem uma série de dados lá, de um monte de assuntos, cidades, você pode ir pegando esses dados, fazendo download, baixando para você ter os dados ali e construir o seu próprio Big Data, tá bom? Então esse é um lugar bem legal para você pegar dados externos, dados do Brasil ali, né? Dados do governo, dados das pessoas do Brasil, tem muito dado legal lá. Depois você pega esses dados e você começa a construir uma tecnologia, uma metodologia para analisar esses dados e apresentar num formato chamado dashboard, que é uma tela onde esses dados vão aparecer de forma gráfico, no formato como gráfico, indicadores, gráfico de pizza, gráfico de linha, enfim, gráfico de barras. E aí essas ferramentas que fazem essa transformação, ou seja, existem ferramentas que servem para você analisar o dado, selecionar o dado, filtrar o dado e tal. Mas aí depois no final você fala, olha, me mostra isso nesse formato mais lúdico para eu colocar numa televisão, para que as pessoas possam ver esse dado lá. É assim que funciona. Quando isso acontece, você está fazendo a tal da explanação, tá bom? O analista de dados, né? Ele é esse cara que faz esse trabalho. Então veja, olha só, já surgiu mais um profissional aqui. Então o primeiro lá de tudo foi o DBA.
ele instalou o banco de dados, ele foi lá e criou os usuários que podem mexer, ele foi lá e preparou aquele universo. O segundo profissional que veio foi o designer de dados. Então ele vai lá e desenhou como vai ser o armazenamento desse dado. Aí, pau na máquina, o programador foi lá, construiu ferramenta e começou a colocar muito dado ali dentro, aplicação, o telefone celular, e aí começa a popular aquilo ali. Aí entra o analista, ele vai lá e fala, pô, deixa eu verificar desses dados aqui, se eu consigo transformar em alguma informação que seja útil para o decisor. E ele vai trabalhar nesse fluxo, que vai pegar aqueles dados e vai começar a cruzar um dado com o outro e gerar informação para fazer isso. Quem transforma o dado em informação é o analista, tá bom? Essa análise que é transformar o dado em informação, ela também tem ferramentas específicas para isso, tá bom? E a gente vai ver assim, ó, o dado se transforma em informação. E a informação, uma vez que você tem acesso à informação, você traz para sua mente e aquilo vira conhecimento. E uma vez que você está cheio de conhecimento, você tem as melhores decisões. Então a informação ela é, na verdade, o resultado de uma análise desse dado. Vamos conhecer algumas coisas sobre informação. Existe uma técnica, por exemplo, uma delas que é o que eu mais gosto, chamada técnica de Pareto. Pareto foi um italiano que criou uma análise onde ele fala mais ou menos, ele fala uma coisa que é assim, ó, 80% das coisas que você faz só geram 20% de resultado. Mas existe 20% das coisas que você faz que geram 80% do resultado. Ou seja, você consegue entender que de todos os dados que existem, só importam 20%, porque eles são relacionados a 80% do resultado. Então vamos supor, 20% dos seus clientes geram 80% da sua renda, 20% do seu tempo faz você crescer 80% do seu resultado, 20% das pessoas produzem 80% da economia, e é isso. Pareto entendeu que existe uma relação entre isso. Então, quando eu pego uma sequência de vendas, por exemplo, tenho lá uma base de dados com uma série de vendas, quando eu começo a juntar, eu vou perceber que só 20% dos meus produtos é que garantem 80% da minha receita. Só 20% dos meus clientes geram 80% das minhas vendas. Então, para você conseguir encontrar quem são essas pessoas, você tem que analisar esses dados e gerar a informação. E aí existem gráficos, chamado gráfico de Pareto, por exemplo, que é esse aqui, ó, que ele vai mostrando, por exemplo, que esses dois primeiros elementos aqui, ó, corresponde, se somar os dois, vai dar 80% dos clientes, ou enfim, do resultado que você precisa esperar. Isso é uma análise de Pareto, isso é um trabalho que um analista domina para criar os gráficos, para que o decisor fale, então eu preciso aumentar as minhas vendas, eu vou tentar procurar clientes mais parecidos com esses que correspondem aos 20%, do que eu ficar trabalhando com um monte de fragmentos da informação que são os outros 80%, entendeu? Isso é uma técnica de análise de causa e efeito ali, análise de Pareto, tá bom? Bom, quando você vai montar o seu Big Data, né, você precisa de um espaço para armazenar essas informações, e esse espaço onde vai ficar ali dentro é chamado de Data Warehouse, ou armazém de dados. E ele tem algumas etapas que eu vou explicar para vocês como é que se constrói um armazém de dados, né? Vamos ver. Primeiro passo é o seguinte: quais são as origens? Ou seja, de onde eu pego o dado? Quais são os chamados data sources? Qual é a origem do dado? Ah, esse dado vem através de um arquivo texto, esse dado vem através de uma planilha do Excel. Vou pegar lá no site do governo, vem do sistema A, vem do sistema B. Quais são as origens? Mapeia quais são as origens do dado. Ah, isso aqui é uma planilha do Excel. E você vai relacionando, ó, quem são esses caras? Quem são os data sources? De onde eu vou pegar para poder montar o meu Big Data? Montar o meu Data Warehouse? Uma vez relacionado quais são as origens, a gente vai para a próxima etapa. A próxima etapa é criar um estágio, uma área de transição. Nessa área de transição residem as ETLs, que significa Extract, Transform e Load, ou seja, extrai, transforma e guarda, carrega, né? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai se conectar lá de repente no portal do governo, vai extrair esse negócio, só que aí vem meio sujo, não vem do jeito que eu quero, então eu transformo esse dado e aí eu arquivo esse dado dentro do meu Big Data.
Então, esse extrai, transforma e carrega, geralmente é feito por robôs que você cria ou scripts que fazem esse trabalho, chamados de ETL. Então, existe uma exportação, que é da onde eu vou me conectar para trazer o dado, uma higienização, que é onde eu vou trabalhar esse dado, e depois eu vou jogar. Aqui está invertido. Na verdade, eu importo, transformo e exporto. Essas ferramentas chamadas de ferramentas de ETL, tá bom? Depois eu tenho o próprio Data Warehouse, que é o local onde o DBA cuida, é o local onde o designer de dados projetou, é o local onde o DPO vai estar de olho para ver se ninguém tem acesso, é o local onde o analista de dados vai consultar para poder construir o seu trabalho. Então, o Data Warehouse, ou seja, o armazém de dados, ele é o dado mais limpo. Então, eu não pego uma planilha do governo de qualquer jeito lá e jogo dentro do meu Data Warehouse. Não, eu pego a planilha do governo, que veio lá, de repente, do site que eu passei para vocês, eu trabalho esse dado e coloco lá dentro. E aí tem um sistema gerenciador que fica policiando para ver se está tudo bem. E a linguagem para lidar com esses dados aí, lembra, né, que eu falei? É a linguagem SQL. Próxima etapa é a etapa chamada Data Mart, ou seja, agora que eu tenho o meu armazém limpinho, bonitinho, organizado, eu vou começar a criar visões ou formas de enxergar esse dado, ainda no sentido de ser mais tecnicamente falando, mas eu vou ver uma forma de enxergar, por exemplo, em uma tabelinha lá no meu Data Warehouse eu tenho dados do cliente, em uma outra tabelinha eu tenho dados de produtos, numa outra tabelinha eu tenho dados de alíquotas, numa outra tabelinha eu tenho dados das empresas, e aí eu tenho várias tabelinhas com esses dados separados, bonitinho lá no meu Data Warehouse. Só que agora eu quero criar uma eu quero criar uma visualização que já me traga o pedido inteiro ou pelo menos ali parte dele já mais relacionada. Então eu crio uma área onde eu junto essas informações para ficar mais mastigadinho, para que a próxima etapa possa fazer consumo disso. Esse lugar chama Data Mart, ou seja, o local onde eu crio as visões, onde eu crio os elementos que vão facilitar a vida de quem vai consumir esse dado. E aí, a última etapa são os próprios usuários, com ferramentas específicas, como por exemplo Excel, Power BI ou Tableau. Eles vão se conectar nesses datamart e vão fazer as mágicas, toda aquela parada toda para transformar os aparelhos a outras técnicas de estatística, vão fazer um milagre com aquele dado e vão gerar o quê? Vão gerar informação. Para quê? Para que os seres humanos possam obter mais conhecimento. Para quê? Para tomar decisões. Tá bom? Bom, o cientista de dados é o profissional que conhece toda essa parada, ele sabe tudo sobre isso desde o primeiro passo. Ele é como se fosse um líder ali dentro desses profissionais que eu falei. Então eu tenho lá o DBA, eu tenho o designer de dados, eu tenho o analista de dados e o cientista de dados, ele é meio que o chefão ali, ele conhece a parada toda. Ele é o profissional do data science. Tá? Ele lida com esse universo que é maravilhoso dentro da área da tecnologia da informação. Aliás, toda a tecnologia que foi criada e foi discutida na primeira aula, na segunda aula, na terceira aula, foi para chegar agora na ciência dos dados, que é onde está o que realmente importa, que é a informação. Perfeito? Quais são as formações que nós temos na Tecnoponta que podem auxiliar no entendimento sobre essa matéria, né, sobre essa disciplina, sobre esse universo dos dados? Do começo, numa ordem aqui um pouco mais didática. Eu tenho o Excel. Emerson, mas Excel não é banco de dados. Excel não é banco de dados, mas é onde você começa a criar. É a ferramenta mais poderosa para que você tenha todos os elementos juntos. Assim, você consegue criar a tabela, você consegue analisar a tabela e você já consegue criar o gráfico, você consegue fazer tudo num lugar só. Um profissional que domina Excel salva empresas. Um profissional que domina Excel, ele socorre operações. As empresas amam um profissional que domina Excel, porque ele tem a capacidade de se organizar. Seja lá o que for. Você não tem nada, você tem um caderno. Uma pessoa que domina Excel, ela consegue construir informação, ela consegue analisar o dado, ela consegue transformar essa informação em conhecimento, ela consegue tomar decisões com base nessa informação. Eu tenho planilhas Excel
que já viraram sistemas, porque aí já você vai usar a planilha, ela é uma coisa mais simples, né? Uma pessoa só usa, no máximo duas, três ali, sabendo organizar o trabalho. Mas uma planilha do Excel salva empresas. Quando eu quero dar escala para muitas pessoas trabalharem em cima desse dado, aí eu pego a planilha do Excel e vou trabalhar para que a gente consiga construir sistemas que façam a mesma coisa que o Excel faz. Mas para efeito de prototipagem da inteligência ali, para efeito de você implementar a gestão rapidamente, quem domina o Excel, assim, domina que eu digo sabe preparar uma boa planilha, sabe criar ferramentas de análise, né, que são as fórmulas, e sabe criar dashboards de gráficos. Quem domina isso vale ouro. Por quê? Porque é como se fosse todos aqueles profissionais que eu falei numa única disciplina. Então, assim, ó, o convite que eu faço para você, se você gosta de trabalhar com informação, com dados, é assim: domine o Excel. Mesmo que depois você se aprofunde em outra coisa, mas domine o Excel. Vá atrás dessa tecnologia que ela é maravilhosa, tá bom? O segundo aqui é o Power BI. O Power BI já é uma ferramenta muito mais profissional, mas é uma ferramenta que tem como objetivo extrair dados e transformar dados em informação. Então, essa ferramenta, para quem gosta mesmo de só pegar dados de grande porte, como eu falei, aqueles do governo ou de softwares, e aí criar análises e entregar para o decisor, o Power BI também, olha, é uma das ferramentas mais poderosas para poder criar explanação de dados que existe no mercado. E as empresas valorizam muito o profissional que domina a Power BI. Pode consultar aí. Faz a pesquisa lá, emprego Power BI, salário, faz lá, faz a pesquisa, vai procurar saber sobre isso. Power BI é uma das ferramentas mais poderosas para se conectar num Big Data, fazer as análises e transformar essa análise em dashboards que trazem informação, trazem clareza para o empresário, para os líderes, para os gestores, tá bom? Existe outro treinamento lá também chamado o BA que a gente fala, né? Business Analytics. Esse cara, ele já é um cara que não é só saber se conectar numa base de dados e criar gráficos. Ele entende do negócio. Ele sabe qual é o dado que ele tem que encontrar dentro do sistema ou dentro de uma base de dados. Olha, eu preciso dessa informação, desse dado aqui para gerar essa informação. Ele vai meio que do decisor para o dado, não do dado para o decisor. Ele também usa o Power BI. É a mesma ferramenta, mas é uma visão mais do negócio, do business, do que uma informação do dado, como o Big Data, né? Então nós temos aqui o treinamento de Power BI, que é especificamente para quem vai pegar o dado e vai criar visões sobre esse dado, e tem ali o BA, que seria o mais focado para o negócio, que aí é uma visão mais quais dados eu me daria bem se eu conseguisse construir e onde eu vou buscar esses dados, tá bom? Então é bem legal também. E é legal porque ele cruza informações, usa o Power BI e o Excel, mas para construir a informação correta. Esse treinamento é poderosíssimo, tá bom? E tem o treinamento de modelagem de dados, que assim, eu já mostrei como pegar e usar uma ferramenta que seja fácil de utilizar, que é o Excel, usar de repente o Power BI para poder construir belos dashboards e também para poder pensar no negócio, mas aí e para construir uma base de dados, e para construir esse universo, e para poder criar a base onde vai ficar, criar o tal Data Warehouse, né? Criar o Big Data. Existe lá um treinamento específico de modelagem de dados relacionais com a linguagem SQL, porque aí é a parte mais técnica de como faz isso. E esse treinamento sou eu que estou à frente dele. Então, se o seu dia vier fazer esse treinamento, você vai fazer esse treinamento comigo, tá bom? Que é onde a gente faz o desenho dessa base de dados. Bom, eu espero que o conteúdo tenha acrescentado para vocês a ciência, né? Assim, o conhecimento em relação aos dados, o conhecimento em relação à informação. Então, quando a gente fala de tecnologia da informação, logia, que é o estudo da técnica para manipular a informação, para produzir a informação, esse estudo da técnica para lidar com a informação é para chegar nesse ponto que nós estamos aqui, tá bom? Então, na próxima aula, que é a aula 5, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre a jornada. Nós vamos falar sobre tudo o que você precisa saber para começar nessa área da tecnologia da informação e onde é que você pode chegar
qual é o caminho para poder fazer isso e o que você precisa aprender, em quem você precisa se transformar para que você possa trabalhar com essas coisas e obter os resultados dessa nossa profissão, que são resultados maravilhosos, tá bom? Então, gente, o que eu posso falar para vocês, ó, assistam a primeira aula, porque você vai entender como os computadores funcionam. Já falar sobre esse assunto e aí eu já também falo quais são os treinamentos que você pode fazer em relação aos computadores. Assistam a segunda aula para você falar sobre telecomunicações, para falar sobre conectividade, para falar sobre rede de computadores. Assistam a terceira aula para falar sobre desenvolvimento de software, que é onde você vai botar a mão na massa e criar programas de computadores. Nessa aula aqui, o nosso objetivo foi entender o porquê que tudo isso existe, que se não fosse a informação não teria motivo de existir toda essa parafernália. E na aula que vem, a gente vai falar especificamente sobre a jornada, sobre as carreiras, por onde começar, o que fazer, e aí o que é importante que você tenha. E a gente vai se divertir bastante sobre isso, tá bom? Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Eu espero que esse conteúdo tenha realmente acrescentado algo na sua vida e te vejo na nossa próxima aula, tá bom? Até mais, vamos em frente.